Fala galera, bom dia. Canal Bets e Tips na área mais uma vez. Passando para deixar os palpites dessa quinta-feira, dia 5/5. Espero que todos vocês estejam bem. Eu queria agradecer as pessoas novas que estão chegando, também aqueles que já nos acompanham desde o início do canal. Se quem ainda não nos segue e curtir o nosso conteúdo, se quiser seguir o canal, deixar o like, nós agradecemos. Como já de costume, vamos ao resumão do dia 2. Resumindo, na verdade, né? Porque foi uma grade bem enxuta, tivemos pouquíssimos jogos, dia difícil de movimentação, deixamos 9 palpites, tivemos 2 heads. O jogo de Volta Redonda eu não consegui acompanhar, só vi as estatísticas, aparentemente foi um jogo parelho. O time do Volta Redonda teve mais posse de bola, mas em relação às chances criadas foi um jogo semelhante. Poderia ter acontecido qualquer coisa. O jogo do Red Bull foi um jogo truncado, um jogo duro. Red Bull vinha de 2 goleadas na competição, o Estudiantes já tinha tocado um 4-0 também. E esse palpite estava no bilhete. Avaliando mais friamente depois, eu confesso que havia decisões melhores para compor o bilhete. Não havia necessidade de alargar tanto a odd. Mas como eu sempre falo para vocês aqui, nosso canal vai ser sempre transparente. Vamos sempre expor os resultados e não vamos mascarar como muita gente faz, né? E aproveitar que estamos falando do resumo também para falar que foi o primeiro dia de operação dos canais do Telegram. Já cravamos o bilhete do grupo Free. Foi um dia com uma grade um pouco enxuta, então tivemos poucas movimentações no live, mas já tivemos algumas entradas em escanteios principalmente. Mas sem mais delongas, então vamos às análises dos jogos do dia. 7 horas da manhã, campeonato ucraniano, o Inrulets recebe Krivbas. São duas equipes de meio de tabela, os dois times tomam mais gols do que fazem, ambos os ataques têm média de menos de um gol por jogo. O Inrulets tem 96% de under 3,5 no campeonato. Nas últimas 10 partidas bateu o under 3,5 em todas elas. Já o time visitante bateu o under 3,5 em 8 das últimas 10. São times que não têm taxas de conversão de over 2,5 muito alto, então aqui nós vamos de under 3,5. Meio-dia, o Reber recebe o CSKA Sofia pelo campeonato da Bulgária. O Reber é o vice-lanterna, enquanto que o CSKA Sofia é o vice-líder, brigando pelo título ponto a ponto com o Ludogorets. O Reber, dos últimos 10 jogos em casa, só ganhou uma partida. Em compensação, o CSKA Sofia, nas últimas 10 partidas fora de casa, ganhou 8, empatou 2, não perdeu nenhuma. O time de fora tem 47 pontos a mais na competição. Mesmo jogando fora de casa, é uma tendência forte de vitória para o CSKA. Aqui nós vamos de fora vence. 14 horas, campeonato da Suécia, o Norrköping recebe o Hammarby. O campeonato da Suécia, apesar de estar no início, é um campeonato bom para operar no mercado de gols. Dos últimos 10 jogos, o time da casa tem uma média de 3,3 gols por jogo. Bateu um over 1,5 em 9 dos últimos 10. Bateu um over 2,5 em 7 dos últimos 10. Já o Hammarby, como visitante, tem uma média ainda maior, 3,8 gols por partida. Bateu o over 1,5 também em 9 das últimas 10. Aqui eu já gosto até de um gol no primeiro tempo também, mas nós vamos de over 1,5. 14h30, Campeonato Espanhol, Sevilha versus Espanhol. O Sevilha, mesmo que distante, ainda tem o sonho de brigar por competições europeias, ao menos uma vaga na Conference League. Já o Espanhol está numa luta ferrenha para fugir da zona de rebaixamento, é o 18º colocado, o primeiro dentro da zona. Tendência de um jogo nervoso, um jogo movimentado. O Espanhol aumentou bastante a sua média de gols por jogo nessa briga para fugir do rebaixamento. O Sevilha bateu over 1,5 em 88% dos jogos do campeonato. O Espanhol bateu em 8 das últimas 10 partidas. Aqui, naturalmente, o Espanhol já teria que se lançar ao ataque, então já teríamos o jogo movimentado. As duas equipes têm médias boas de over, então aqui nós vamos de over 1,5. 14h30, semifinal da Copa da Turquia, Başakşehir versus Ankaraspor. São duas equipes que têm média de gols altíssimas em seus jogos. O Başakşehir bate 3,67 por jogo. O Ankaraspor bate 4 gols por jogo. São equipes que batem muito over 1,5, over 2,5. Mas como se trata da primeira partida de uma semifinal de Copa, nós vamos ser um pouquinho mais conservador. Vamos abandonar esse over 2,5 e vamos ficar no over 1,5. 15 horas, Liga do Catar, Al Duhail recebe o Al Sadd. Duelo de líder contra o terceiro colocado. São duas equipes com média de gols muito alta em seus jogos. O Al Duhail marcou em 8 das últimas 10, tomou em 7 das últimas 10, bateu over 2,5 em 8 das últimas 10, ambas marcam em 8 das últimas 10, ou seja, uma equipe com jogos muito movimentados. Já o Al Sadd marcou em todas as últimas 10 partidas, bateu over 1,5 nas últimas 10, gol no primeiro tempo em 8 das últimas 10, então aqui aposta em gols, mercado de gols. Gosto de apostas de gol no primeiro tempo, gosto de ambas marcam, gosto de 1,5, mas aqui nós vamos arriscar um pouco mais e vamos de over 2,5. 16 horas, Premier League, Brighton recebe o Manchester United. O Brighton faz uma campanha espetacular, é o 8º colocado.
e tem 2 jogos a menos que seus rivais logo à frente da tabela. O Manchester está em quarto e vem desempenhando um bom futebol. É uma briga direta por vaga nas competições europeias. O Brighton pode surpreender e conseguir uma vaga histórica. Provavelmente não vai conseguir chegar numa Champions League, mas uma vaga na Europa League já seria histórico. Tendência de um jogo movimentado, as duas equipes vêm jogando muito bem. O Brighton marcou em 9 das últimas 10, bateu um gol no primeiro tempo em 9 das últimas 10, bateu over 1,5 em 8 das últimas 10. Tendência de jogo de gols aqui nós vamos de over 1,5. O campeonato da Islândia é um campeonato que também está no início, mas é um campeonato ótimo para entrar no mercado de gols. Só temos que observar as odds, que geralmente elas são bem baixas. Às 16h15, o Stjarnan recebe o Breda Blake. Com 4 partidas no campeonato, o time da casa tem média superior a 4 por jogo. O time visitante média superior a 5 por jogo. Tendência de jogo de gols. Aqui cabe uma escolha por over 2,5, mas para compor o bilhete nós vamos de over 1,5. 16h30, semifinal da Taça de Portugal. O Porto recebe o Famalicão. Jogo de volta, o primeiro jogo o Porto venceu por 2-1. Aqui o time visitante não tem escolha, vai ter que se abrir pro jogo, tentar tirar essa desvantagem. É a única maneira de chegar numa final histórica pro Famalicão. O Famalicão naturalmente já é uma equipe que tem jogos fora de casa movimentados, bateu over 1,5 em 10 dos seus últimos 10 jogos. O Porto vai ter espaço para jogar. Temos uma tendência de jogo para gols, ainda mais se tratando de uma partida eliminatória. Aqui nós vamos de over 1,5. 19 horas, Copa Libertadores, Racing Clube recebe o Flamengo. O jogo do Flamengo é praticamente certeza de bater um over 1,5, principalmente agora com o São Paulo, que é um cara extremamente ofensivo e tem peças para isso. O Racing também é um time que bate bastante over de gols em seus jogos. Bateu 8 das últimas 10, tem uma média de gols de 3 por jogo. Já o Flamengo bateu over 1,5 nos últimos 10 jogos, bateu over 2,5 em 7 dos últimos 10. Tem uma média de quase 4 gols por jogo nos últimos 10 jogos. Tendência de jogo para gols, jogo movimentado na Argentina. O Flamengo não respeita o fator fora de casa, vai tentar fazer gols. Aqui nós vamos de over 1,5. Às 21 horas, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Fortaleza recebe Estudiantes de Mérida da Venezuela. Aqui o Fortaleza é extremamente favorito. O time Estudiantes de Mérida é um time fraco, está em 11º colocado no Campeonato da Venezuela. Perdeu as 2 partidas até então na Copa Sul-Americana. É uma tendência forte para um jogo de gols, principalmente do lado do Fortaleza. As odds para a vitória simples do Fortaleza estão baixíssimas, não valem a pena. Então aqui eu vejo 2 possibilidades. Ou o Fortaleza vence no primeiro tempo, ou o over 2,5. Nós vamos de over 2,5. E encerrando a grade do dia também pela Copa Sul-Americana, o Botafogo recebe a LDU de Quito às 21 horas. O Botafogo marcou nas últimas 10, bateu um over 2,5 em 8 das últimas 10. Teve gol no primeiro tempo nas últimas 10 partidas. Já a LDU também marcou em 9 das últimas 10. O Botafogo nos últimos 10 jogos tem média de 3,7 gols por jogo. O LDU de 3,3 gols por jogo. Tendência de jogo movimentadíssimo. Aqui dá para operar no mercado de gols tranquilamente. Dá para operar com gol no primeiro tempo. Over 1,5, over 2,5 para quem quer arriscar um pouquinho mais. E nós vamos compor um bilhete, nós vamos de over 1,5. E no bilhete pronto do dia, nós vamos numa dupla de over 2,5 no jogo do Fortaleza e um over 1,5 no jogo do Racing e Flamengo. E por hoje era isso, eu queria agradecer a quem chegou até aqui. Queria lembrar vocês que vou deixar no primeiro comentário fixado os links para os grupos de Telegram. Para quem não pegou a explicação, a diferença do grupo Free para o grupo Gold. Aqui no grupo Gold nós teremos mais bilhetes, muito mais entradas, principalmente em cantos, entradas no ao vivo no caso. Mas ambos vão ser movimentados. Então quem quiser colar lá serão todos muito bem-vindos. Eu queria desejar uma quinta-feira excelente para todos vocês, que a gente tenha uma boa sorte para nós, que Deus abençoe. Um abraço a todos, até amanhã. Valeu!